Amanhã tem Cruzeiro contra a Caldense, em Poços de Caldas, 4h30 da tarde, ao vivaço na tela da Globo. Vamos embora pra Toca da Raposa 2, onde tá Roger Cazé. Cazé, Cruzeiro tá sem casa pra última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. Ainda tem boleto pra pagar, Cazé? Me explica aí, boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Problema comum à maioria dos brasileiros, né? Termina o carnaval, é negócio de pagar boleto e o Cruzeiro já tem um para pagar amanhã, de acordo com o Ronaldo. Se liga na bagatela, 32 milhões de reais que o Cruzeiro deve ao Pirâmides do Egito, referente à contratação do Rodriguinho, do meia Rodriguinho, lá em 2019. E se o Cruzeiro não pagar, e tem aquele problema, né, das punições da FIFA, uma delas, a primeira, o transfer ban, quando o clube fica impedido de registrar novos jogadores. Tem esse problema urgente para resolver e um mais urgente ainda. De acordo com a Federação Mineira de Futebol, o Cruzeiro tem até o fim do dia de hoje para definir onde vai mandar o jogo da última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A partida contra o Democrata de Sete Lagoas estava marcada para o Mineirão, mas o clube já avisou que não vai mandar seus jogos no Mineirão nesta temporada. A opção do Independência também se torna inviável, porque o América vai jogar contra o Tombense, então muito possivelmente essa partida contra o Democrata vai ser no Ipatingão. O clube também está analisando outras opções, Brasília, Cariacica no Espírito Santo e até Varginha, Maurício. O Globo Esporte está na Toca da Raposa. Nós vamos conversar com um dos 15 contratados pelo clube nessa temporada. Um jogador que dentro de campo se impõe pela força física e fora dele. Será que é mais tímido? Mais caladão? Não é a impressão que dá quando a gente vê o Reinaldo jogando. Um armário de 1,86 m de altura que não alivia para os adversários. A minha esposa chega em casa, nossa, mas chega aqui, você não é desse jeito. Eu falo, jogo lá dentro não tem conversa. O zagueirão que veio do Goiás costuma ser um cara de poucas palavras. E não escondeu que estava nervoso para a nossa entrevista. Eu tô todo suando aqui. Prefiro jogar do que dar entrevista. Que esse é um ponto que sempre quando fala, Reinaldo, vai dar uma entrevista, eu já falo, meu Deus. Ah, que isso, Reinaldo. Não vai dizer que dar entrevista é mais difícil que marcar atacantes habilidosos. Às vezes sim. Não sou tanto que nem agora. Ah, mas teve um dia que ele suou muito mais, viu? Quando jogava na Ponte Preta, enfrentou o adversário mais difícil que já marcou. O que mais me deu trabalho foi o Bruno Henrique, que agora está no Flamengo, ele estava no Santos, então ele estava no nível e eu estava de lateral. Então, tipo assim, tinha que apostar a corrida com ele toda hora. Em seu primeiro clássico contra o Atlético, o zagueiro teve trabalho para tentar parar o Hulk. Para marcar ele tem que ser com um pouco mais de força. Reinaldo e Hulk, valendo o cinturão dos pesos pesados. O chão tremeu aqui embaixo. O Hulk fez até um gesto respondendo. Tipo assim, nem arranhou a lataria. Falou que eu tinha ido na maldade, mas eu falei, não foi na maldade, foi para matar a jogada. O Reinaldo deixou uma boa impressão no clássico. Foi elogiado pelo técnico Paulo Pessolano, mas sabe que tem coisas para melhorar. Sou um jogador com muita força, com muita vontade, e aqui no Cruzeiro a gente tende a jogar mais, tende a dar passe mais, a ter mais qualidade com a bola. Então isso eu tenho que procurar evoluir. A maior inspiração do Reinaldo é um zagueiro europeu. Sérgio Ramos. O espanhol, que disputou 4 Copas do Mundo e venceu uma, é a referência desse paulista de 26 anos que não quer deixar passar a maior oportunidade da carreira. Eu nunca imaginava que estaria no Cruzeiro. Tá vendo? Da entrevista pra gente, foi muito mais fácil que marcar o Hulk e o Bruno Henrique. Até que foi tranquilo sim. Campeonato Mineiro, o Cruzeiro joga amanhã e hoje tem jogo pro Cruzeiro, ficar aí de olho. É jogo que foi adiado, estava suspenso do Ipatinga, remarcado então para hoje, às 8h30 da noite, Castor Cifuentes, tem Vila Nova e Ipatinga. Ipatinga está na lanterna do grupo C, grupo do Cruzeiro, mas com 2 jogos a menos, por isso há toda a preocupação, né, Fred? Realmente, o Ipatinga é o único que depende das suas próprias forças, essa é a grande realidade.
mesmo estando na lanterna, como tem 2 jogos a menos, pode-se classificar a semifinal se vencer as suas partidas. Nesse instante, Fred, tem o Democrata de Valadares com 9 pontos no grupo C, o Cruzeiro é vice-líder com 8, o Tombense é o terceiro colocado com 8, só que o Tombense tem 2 gols a menos que o Cruzeiro no saldo. O Cruzeiro tem 3 e o Tombense tem 1 gol de saldo. E o Ipatinga, lanterna, com 5 pontos, só com 2 jogos a menos, como a gente disse. Exatamente. Se o Ipatinga vence o jogo de hoje, embola todo mundo com 8 pontos e o Democrata com 9. Então aquela secadinha básica nunca é demais. É claro que o Cruzeiro chegou a essa situação pelos maus resultados que teve nas primeiras rodadas. Então o Cruzeiro, no momento, não depende só entre o melhor segundo colocado, no momento é o Atlético, que tem 9 pontos. Então até mesmo para ficar com uma possível vaga como segundo melhor colocado, o Cruzeiro nesse momento não estaria. Então tem que sim fazer o seu papel, vencer os seus jogos e contar pelo menos com um empatezinho aqui de um adversário, um empate de outro, para poder estar nessa reta final decisiva do Mineiro. E o Atlético, ele tem o Democrata de 7 Lagoas na próxima rodada e depois tem o Ipatinga na última rodada, hein? Exato, vai ser um duelo de confronto diretos que pode determinar uma possível vaga. O Democrata, a gente tem que lembrar que é um time que está lutando contra o rebaixamento. Então vai ser uma equipe que também vai estar até o último momento com algum motivo, alguma intenção em campo. Então vão ser jogos que prometem uma intensidade muito alta e uma disputa muito elevada. Nesse ponto, o Cruzeiro pode acabar sendo beneficiado por uma combinação de resultados. Mas é aquela coisa, não adianta ter combinação de resultados se você não faz a sua parte. Então o Cruzeiro tem que, primeiramente, amanhã fazer sua parte diante da Caldense. E para isso, os jogadores trabalharam desde cedo hoje. Como o grupo já viaja agora à tarde para Poços de Caldas, o treino, inclusive, foi antecipado. Começou hoje às 9 horas na Toca da Raposa, não tem essa de pós-carnaval, não tem isso não, na Toca da Raposa não teve carnaval, a grande realidade é essa. E no treinamento, o Pesolano definiu a equipe que vai a campo. Aquela pancada que levou, aquele corte profundo que teve na perna, levou 6 pontos no clássico contra o Atlético e já tinha desfalcado o time diante do Vila Nova e volta a desfalcar agora diante da Caldense. Chegou a treinar, né, durante a semana, mas ficou fora aí da lista. O que aconteceu? Você não correu o risco de voltar a ter uma lesão novamente e ele perdeu o jogador até por mais tempo, quem sabe? A comissão técnica optou por deixar mais uma vez o Nicão de fora da relação. Sem o Nicão, fica a grande questão. Quem assume o papel de armação no Cruzeiro? No jogo contra o Vila Nova, Pesolano começou com o Daniel Júnior fazendo um papel de meio armador, também caindo pelo ataque. Só que o Daniel Júnior não foi bem. Mais uma vez, não foi bem. Aí entra a outra questão. O Matheus Vital seria o candidato natural a essa vaga. Só que ele entrou no segundo tempo contra o Vila, fez inclusive o 4º gol, mas ainda está longe das suas melhores condições porque ficou muito tempo parado. Aquela lesão que ele sofreu ainda na primeira partida do Cruzeiro no ano, ele entrou no jogo, 15 minutos depois levou uma levantada do jogador patrocinense, teve que sair uma lesão no tornozelo, só voltou agora na reta final do jogo contra o Vila Nova. Teria condições para os 90 minutos? Creio que não. Ele até falou isso na zona mista, na saída de campo. Exatamente. Não sei se daquele jogo contra o Vila Nova no sábado até hoje ele tá melhor fisicamente, possivelmente sim, mas não sei se completamente, mas ele chegou a dizer que não tava ainda 100% mesmo não. Eu duvido que ele vai conseguir atuar os 90 minutos, mas aquela história, aí vai do treinador. Você opta por colocar o jogador em campo logo de cara, sabendo que você já vai ter que queimar uma substituição com ele, sei lá, 70 minutos, 20 minutos do segundo tempo, ou você preserva e deixa o jogador no banco para entrar no segundo tempo, decorrer da partida. Eu, se fosse a minha escolha, eu já mandaria a campo logo de cara para tentar fazer o resultado primeiro e depois você tenta, se for necessário, conseguir amenizar a situação ali no jogo, levar o restante da partida no segundo tempo, ok. Mas a gente não sabe o que o Pesolano vai fazer. Fica essa dúvida aí, se ele vai manter o Daniel Júnior, mais uma oportunidade pro garoto, ou se vai promover a entrada do Matheus Vital.
O Daniel Júnior, eu acho ele difícil encaixar nesse esquema do Pesolano. Ano passado, na Série B, ele até tentou se esforçar um pouco mais, ser um jogador mais físico, né, de muita correria. Mas nesse jogo contra o Vila Nova, eu vi o Daniel Júnior um pouquinho mais paradão ali, jogando mais do meio de campo mesmo pra frente. É onde, naturalmente, o meio armador vai ficar. Mas a gente vê no Cruzeiro, por exemplo, no Nicão. O Nicão... o Cruzeiro tem falso quase em todas as posições, né? O Nicão é um falso armador do Cruzeiro, mas ele joga também pela ponta, enfim, ajuda também na defesa. Já o Daniel Júnior, ele, pra mim, se apresenta ser um jogador mais técnico. Pra mim, até um bom jogador, pode ser trabalhado mais para ser ainda uma revelação maior do Cruzeiro. Mas nesse esquema do Pesolano, acredito que é difícil para ele. Eu vejo nesse instante o Daniel Júnior, claro que é 20 anos, jovem, né? Pode se adaptar e melhorar bastante em outros aspectos. Mas não comparando com os jogadores, mas na função deles, lembro que alguns meias falam sobre isso, e me lembro muito que o Alex falava disso, de que ele não precisava correr, né? A bola que tinha que correr, sabe? Então eu vejo o Daniel Júnior mais ou menos nesse sentido. É um jogador mais técnico, de um lançamento, pode aparecer ele como um elemento surpresa dentro da área, coisas nestas funções. E que eu vejo nesse esquema hoje do Pesolano, difícil para um jogador assim. É aquela intensidade o tempo inteiro, é uma correria muito grande. E o próprio treinador já falou sobre isso do Daniel Júnior, vê qualidade nele, mas precisava melhorar em alguns quesitos, e imagino que é nessa parte física. Essa questão da recomposição, né, que o Pesolano exige tanto, a intensidade quando perde a bola, nisso o Daniel Júnior ainda precisa evoluir, sim. Não é a característica dele, então ele tem que se adaptar. O seu futebol é a característica que o treinador pede, o treinador cobra e impõe para a sua equipe como seu estilo de jogo. Até então vem dando certo. Mas o Daniel realmente não teve aquele espaço que ele gosta de ter, de um meio de armação mesmo, de poder sair com a bola, lançar, municiar os seus atacantes. Muitas vezes ele foi usado como atacante de beirada, fazendo a recomposição ali no setor. Não é a dele mesmo, mas o jogador tá ali para atender aquilo que o treinador acha que é o melhor para o grupo. Tá tentando fazer a sua parte, dando a sua contribuição. Se vai ser titular, eu particularmente estou pensando que o Matheus Vital vai sair na frente nessa disputa. A outra questão é a lateral direita. Mais uma vez, o William ficou fora da lista de relacionados. O William vinha de um longo período de inatividade, a gente lembra bem, ele estava na Alemanha, sofreu uma lesão grave, ficou quase 2 anos sem atuar, entrou surpreendentemente naquele clássico contra o América lá em Brasília e atuou os 90 minutos. Depois disso, não voltou mais a ser relacionado. Será que forçou demais uma volta atuando tanto tempo como aconteceu? Não sabemos. O fato é que o jogador não tem participado 100% dos treinamentos, o seu retorno ainda não tem data prevista. Com isso, a tendência é que Pesolano mantenha a mesma formação do time que jogou contra o Vila, com 3 zagueiros, mantendo o Neres como um desses zagueiros. A outra opção é a grande novidade da lista de relacionados. O volante Matheus Jussa, o último reforço contratado pelo Cruzeiro, foi relacionado pela primeira vez por Pesolano e pode atuar. E detalhe, na sua carreira, Matheus Jussa já atuou também como essa espécie de terceiro zagueiro. Uma improvisação que o Pesolano já utilizou esse ano com o Ramiro, já usou esse ano com o Alisson. Pode ser também o próprio Jussa ser experimentado nessa função diante da Caldense. É verdade, esse lado direito, né, segue com o problema, é o Alisson que tá quebrando galho por ali, e nesse quebrar galho do Alisson parece estar um pouco melhor do que todos que passaram ali, né, o Wesley Gasolina e também o Igor Formiga, né, que até agora não foi uma contratação para a temporada, veio da Ponte Preta, foi destaque até na Ponte Preta, né, mas não, até agora não atuou, não teve uma boa atuação com a camisa do Cruzeiro. Pro meio de campo é uma disputa muito grande, aí talvez por isso pode mesmo pintar o Alisson mais pela direita, brigar mais por ali que tá um pouco mais fácil. Daniel Júnior, ele falou, desde quando o Daniel Júnior teve aquele problema de contrato, nunca mais ele foi o mesmo jogador. Na chegada da SAF do Cruzeiro, depois daquela polêmica do Vitor Roque, perdeu muito fácil, foi a preço de banana para o Atlético Paranaense, e aí o Daniel Júnior veio logo na sequência também com essa possibilidade e chegou a ser até, não sei se o termo é esse, mas foi afastado pelo Pesolano. Sim, foi, chegou a treinar com o time júnior, o time sub-20, ficou alguns dias com a equipe júnior e foi
excluído, vamos dizer assim, da lista de relacionados para a partida que o Cruzeiro teria o time principal. Então houve sim um momento que ele ficou afastado do grupo. Esse período, com certeza, para a cabeça de um jogador de 19 e 20 anos é complicado, mas eu não vejo que isso tenha sido tão decisivo assim para as atuações do Daniel Júnior. É mais a questão de não se encaixar até hoje no esquema proposto pelo treinador. Eu penso que é uma questão mais de encaixe. Ele tem qualidade, já mostrou isso, a batida da bola, domínio, é habilidoso, mas a questão da intensidade, da entrega física ainda deixa a desejar, de acordo com aquilo que pede Pesolano. Marcelo, final do telefone 0260, tá dizendo que o Cruzeiro precisa de um armador urgentemente. Só com o Nicão não dá. Nicão é um dos destaques do Cruzeiro aí, na minha opinião, nesse início de temporada, ao lado do Bruno Rodrigues. Mas com certeza a conta do chá para um ano longo de Campeonato Brasileiro, que vem times fortes aí pela frente, não pode ficar, né? Novos reforços virão, Léo, a gente pode ter certeza disso. A gente não tem como precisar quando, mas até porque existe uma outra grande questão nesse momento no Cruzeiro, que é o possível transfer ban em função da dívida com Pirâmides do Egito pela contratação do Rodriguinho. O prazo oficial vence amanhã, quinta-feira, para o Cruzeiro depositar o valor aproximadamente 6 milhões de dólares. É uma grana alta que o Cruzeiro está correndo atrás para poder quitar. Se não consegue quitar, pode vir sim uma nova punição e aí estaria proibido de inscrever novos reforços. Acontece que tem um parênteses. As diretorias, tanto da equipe egípcia quanto do Cruzeiro, fizeram uma reunião entre elas e entraram em algum tipo de acordo. Houve algum tipo de decisão entre elas. E essa decisão não foi divulgada por nenhuma das duas partes. Pode ter acontecido alguma espécie de acerto em função da questão da SAF do Cruzeiro. Não foi a SAF do Cruzeiro quem assumiu essa dívida com Pirâmides. A questão da própria presença do Ronaldo pode ter modificado um pouco as questões e ter feito com que o Cruzeiro ganhe um tempo maior para quitar esse débito que tem. Não sabemos, mas existe essa possibilidade. Então, mesmo com o prazo inicial sendo finalizado amanhã, pode ser que o Cruzeiro tenha conseguido negociar com os egípcios um prolongamento desse prazo para ganhar um respiro e ter condições de inscrever novos reforços. Por enquanto, os que chegaram já estão todos inscritos. A questão é para os próximos que podem vir, inclusive para a disputa da Série A do Brasileiro, daqui a pouco já batendo a porta. A dívida que bate a porta nunca é fácil, né? Assim, não é tranquilo você desembolsar milhões e ir lá e pagar uma dívida, mas com uma SAF, acredito que não vai deixar uma dívida dessa atrapalhar a sequência da temporada e é mais ou menos, já era algo previsto, já estava aí nesse planejamento, obviamente, é uma dívida que todo mundo já sabia. O Pedro Martins mesmo, ontem ele postou nas suas redes sociais, falando sobre a questão da dívida, mostrando que a irresponsabilidade de gestões anteriores acaba atrapalhando, claro, o projeto da SAF atual do Cruzeiro. E que o Cruzeiro sabe disso e está trabalhando nos bastidores para poder encontrar a melhor saída. A diretoria também está trabalhando nos bastidores para outra questão, Léo. Tem que definir ainda hoje qual local será o mando de campo da partida contra o Democrata de Sete Lagoas na última rodada do Campeonato Mineiro. Por quê? De acordo com o regulamento, são necessários 10 dias de distância de intervalo para que você comunique a alteração de um jogo. E esse prazo vence hoje. O Cruzeiro pode mandar até em Brasília esse jogo contra o Democrata.